Eu vou passar a palavra ao professor Ari Posidônio Beltrán, que tem um livro aqui antigo, né, professor, sobre autonomia, autotutela nas relações de trabalho. O professor Ari é advogado em São Paulo, graduado mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro do Instituto de Direito Social Cesarino Júnior e da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Aliás, faleceu o professor Roberto Santos, né, que era um desembargador do TRT da 8ª Região, foi presidente, um dos homens mais avançados, dos juristas mais brilhantes que eu conheci, que era colega do professor Ari Posidônio, faleceu no domingo passado. O professor é autor de várias obras, dentre as quais esta que eu indiquei, e eu concedo a palavra à Sua Excelência para a sua palestra. Obrigado. Meus cumprimentos a todos. Antes de mais nada, quero deixar consignado que é uma satisfação, um prazer muito grande ter sido convidado pela organização do evento e estar aqui presente. Pois bem, o tema é bastante, como já foi visto aí, um tema bastante interessante, a tutela de urgência na greve. E quando escrevemos esse livro, Autotutela, evidentemente que o principal mecanismo de autotutela é a greve nas relações de trabalho, mas não só. Eu fiz aqui uma relação de outros movimentos que exteriorizam os conflitos, e vou apenas rapidamente mencionar aqui. Formas de pressões preliminares, mobilização, reuniões prévias, piquetes, persuasivos, informativos, e nem tudo que se afirma aqui é lícito, mas estamos constatando a existência. Persuasivos, informativos e até coativos. A expressão em inglês threatening, subtração de instrumentos de trabalho e uniformes, ocupação do estabelecimento ou greve branca, deixar de executar tarefas, mas não deixa o local de trabalho, bloqueio de mercadorias, não colaboração, cumpre-se estritamente obrigações contratuais, mas colaboração com o empregador nenhuma, é uma forma de protesto. Boicote, forma de pressão, deixar de adquirir, por exemplo, produtos daquela empresa. Sabotagem, atos para acarretar danos a bens materiais. Label, selo positivo ou negativo, também chamado de label penal. Listas negras, pressão que poderá ser sindical ou patronal, com elaboração de listas negras. Quequene, queda deliberada de produção. E modalidades afins à greve, que aqui nós tratamos também, greve branca, chamada greve branca, greve às avessas, quando tem que parar de trabalhar, o grevista trabalha, é para parar, ele está fazendo as avessas, ele começa a trabalhar. Greve xadrez, alternada por sessões, para essa que volta a trabalhar, para outra, é a greve xadrez. E também, semelhante a essa, a chamada greve soluço. Todos esses temas são interessantes do ponto de vista de um estudo sociológico deles, que estão aqui nesse trabalho. Pois bem, a greve, então, está no contexto de diversos conflitos, outros. E é um direito, evidentemente, de qualquer Estado democrático. Nós temos, no nosso artigo 9º da Constituição Federal, assegurado esse direito, na Lei 7783 de 89, como mencionado pelo professor, artigos 1º, 2º e 3º, o artigo 6º, 1 e 2, o artigo 7º em seu parágrafo único, e as convenções da OIT 87 e 98, que trata da liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização. Jurisprudência pacífica dos órgãos diversos, em especial os do Comitê de Liberdade Sindical, com diversos verbetes, que nós vamos destacar alguns deles. 360. O comitê considerou-se competente, Comitê de Liberdade Sindical da OIT, considerou-se competente para apreciar denúncias sobre o direito de greve, desde que afetem o exercício dos direitos sindicais. 362. O comitê entendeu que a greve é um direito legítimo dos trabalhadores e de suas organizações. 363. O direito de greve é essencial para a promoção e a defesa dos interesses profissionais. 377. Considerando que para a greve ser lícita, deve ser exercida em condições razoáveis e não limitar a ação das organizações sindicais.
378, a existência de uma lei obrigando prévia conciliação e arbitragem para ser deflagrada a greve não poderia ser considerada atentatória à liberdade sindical. 378, a existência de uma lei obrigando, já foi mencionado. 381, segundo o qual na greve é admissível um pré-aviso ao empregador. Pré-aviso ao empregador, perfeitamente admissível. 382, indicando que são admissíveis quórum e escrutínio secreto para a deflagração de uma greve. 383, sobre quórum, opinando que a proporção de 2/3 é difícil se o sindicato tem muitos afiliados ou abrange em vasto território. 386, cuidando da possibilidade de conciliação e arbitragem em serviços essenciais. 394, serviços essenciais, os quais, se interrompidos, podem colocar em perigo a vida e a segurança e a saúde da população. 406, considerando que a metalurgia e a mineração não são serviços essenciais. 408, não considera também não ser atividade essencial o trabalho em transportes metropolitanos. Data venda que eu estou discordando. 420, entendendo que a arbitragem obrigatória pelo Estado restringe o direito de greve e contraria a liberdade sindical. 425, opinando que atitudes que prejudiquem o livre exercício da greve são contrárias ao princípio de liberdade sindical. 430, considerando que o uso de força de segurança para manter a ordem pública não limita o exercício do direito de greve, mas que o recurso à força policial para acabar uma greve é a violação de direitos sindicais. 440, sanções severas, especialmente penais, contrariam o direito de greve. 444, dispensa de trabalhador ou recusa seu reingresso, importa em violação dos princípios da liberdade sindical. E, finalmente, o 475, direito de greve, o direito de greve dos trabalhadores e suas organizações, constituindo os meios essenciais de que dispõem para promover e defender seus interesses profissionais. São verbetes do comitê, da OIT, Comitê de Liberdade Sindical, alguns deles bastante interessantes e pertinentes ao tema em estudo. Bem, nós vimos, então, que a Lei 7783, bem como a Constituição Federal em seu artigo 9º, a Lei 7783, artigos 1, 2 e 3, o artigo 6º, o artigo 7º e as convenções asseguram plenamente o direito de greve. Agora, e vimos agora os verbetes, 23 verbetes do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, e temos também que mencionar aqui uma súmula do Supremo a respeito, em favor do trabalhador que adere a uma greve. A simples adesão à greve não constitui falta grave. Súmula 316 do Supremo. Bom, mas é um direito bastante assegurado, como já visto, por mecanismos internacionais e nacionais e pelo judiciário, mas todo direito tem limites. E a greve também tem limites. Artigo 6º. Quais são os direitos? Direito pleno de greve, mas piquete somente de convencimento ou de persuasão. Eu não posso fazer um piquete agressivo para impedir que alguém... Eu posso tentar convencer o meu companheiro, meu colega, persuadir. Artigo 6º e seus parágrafos 1º a 3º estabelece os limites. O artigo 9º, visando evitar prejuízos, autoriza a formação de equipes e, não havendo acordo assegurado ao empregador, o direito de contratar diretamente serviços necessários. O artigo 8º, importante, o dissídio de greve pode ser suscitado por qualquer das partes, inclusive pelos trabalhadores, ou pelo Ministério Público do Trabalho. Os artigos 10 e 11 falam dos serviços e atividades essenciais, importantíssimo. O rol de atividades essenciais estão aqui no artigo 10º, que é conhecido de todos: tratamento e abastecimento de água, assistência médica, distribuição de medicamentos, serviços funerários, transporte coletivo, captação, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, processamento de dados, controle de tráfego aéreo, compensação bancária. E o 11 vai falar dos, como é sabido, serviços ou atividades essenciais. Os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, todos estão obrigados. Não são só os empregadores, são os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores. Ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Certíssimo, certíssimo. Aqui é uma defesa da sociedade. Nós não estamos a favor nem contra o direito de greve. A lei está mandando assegurar serviços e atividades essenciais. Pois bem, o rol está no artigo 10 das atividades essenciais já mencionados.
E a manutenção de certos serviços no artigo 9º e seu parágrafo único já citado. Bom, é um direito, tem limites. E a lei expressamente estabelece abusos. Existem abusos do direito de greve? Pode existir, sim. A própria lei prevê expressamente, artigo 9º, durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividades equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resulta em prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada da atividade da empresa quando da cessação do movimento. E não havendo acordo, diz o parágrafo único, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente serviços necessários, que se refere a esse artigo. Abuso também, nós vamos encontrar previsão de abuso no direito de greve no artigo 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância de normas contidas na pretensão da presente lei, melhor dizendo, bem como a manutenção da paralisação após celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Então, como reitero, é um direito, tem seus limites e tem expressa previsão de abusos e como proceder na hipótese de ocorrência desses abusos. O artigo 7º me indagava o mestre. Suspensão, o que é suspensão? Está na lei. Fala em suspensão do contrato de trabalho durante a greve, participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo, arbitral ou adesão do trabalho. E o parágrafo único que fica vedado, está muito certo isso, a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, salvo nas ocorrências já mencionadas de abuso. Artigos 9 e 14. Bom, o artigo 12 da CLT vai dizer que da lei de greve, que durante, no caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o poder público assegurará a prestação de serviço. Obriga, como já foi mencionado, serviços e atividades essenciais sejam assegurados. Qual é a consequência na hipótese de não cumprimento disso? 12. No caso da inobservância do disposto no artigo anterior, o poder público assegurará a prestação do serviço indispensável. Portanto, uma obrigação também do poder público, nessa hipótese. Os verbetes já foram aqui mencionados e, por fim, vamos falar então um pouco das tutelas. A principal tutela que nós temos, tutela no sentido estrito, seria o já mencionado aqui, o interdito proibitório. E alguns autores, é até discutível isso em doutrina, porque alguns autores entendem que se, para o caso de ocorrência de greve, nós temos o mecanismo específico do dissídio coletivo, por que ter, então, o interdito proibitório? Isso, alguma parte da doutrina defende essa tese, minoritária, porque a maior parte entende que, sim, em certas hipóteses excepcionais, o interdito proibitório não é aplicável a torcimor, só em casos excepcionais que vamos entrar com o interdito proibitório. O artigo 865 da CLT vai falar que sempre que no decorrer do dissídio houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará a autoridade competente providências se tornarem necessárias. Enquanto que o interdito proibitório vai estar no artigo 932 do Código de Processo Civil, que o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Então, o interdito proibitório tem uma finalidade específica, mas restrita. Nós não podemos jogar, como alguns autores entendem, equivocadamente, o interdito proibitório contra o direito de greve. Não é isso. O direito de greve está em primeiro lugar. O interdito proibitório é uma exceção quando pertinente à situação. Mas jamais nós podemos querer impedir usar do interdito proibitório como mecanismo contra a greve. O interdito
proibitório, a palavra interdito vem do latim interdicere, que significa, de uma forma genérica, ordem mandada para que se vede a prática de certo ato, a feitura de determinada coisa, ou se proteja um direito individual. Foi mencionado aqui sobre a competência. A competência é da Justiça do Trabalho. Começaram a entender que, quando houvesse turbação de posse... Bom, isso aí é matéria da Justiça Comum, do Direito Civil, do Fórum João Mendes, em São Paulo, não. Nada disso. Nós estamos falando de greve, estamos falando de matéria estritamente trabalhista. Então, a competência da Justiça do Trabalho, competência originária dos TRTs e TST, interdito proibitório ante o movimento grevista que afetava o assédio de funcionários e clientes de uma agência bancária. Eu trouxe até uma jurisprudência aqui. Geralmente, em greves de agências bancárias, a medida aplicável é 90% dos casos de interdito proibitório é greve em agência bancária. Toda a jurisprudência que eu encontrei foi nesse sentido. E aí não tem outro jeito. Impede o bancário de entrar, impede o cliente de entrar. Nós sabemos que é um serviço essencialíssimo, né? Como tantos outros, né? Serviço de bancário. Agora, em abono do que disse também, diversas decisões entendendo que a competência é do juiz do primeiro grau, em tais circunstâncias, salvo se tratar de um dissídio coletivo em sentido estrito. Caso contrário, só um interdito proibitório, vamos entrar com ele na Justiça do Trabalho, mas de primeiro grau. É o que grande parte da doutrina tem entendido. Competência originária, de qualquer forma, é dos tribunais do trabalho, nunca de outro tribunal, que não seja específico. TRT e TST. TST também tem sua competência. De repente, se é um sindicato de abrangência nacional, não tem regional nenhum que tem. Para o dissídio coletivo, com certeza. A existência do instrumento processual próprio específico na Justiça do Trabalho, dissídio coletivo, para alguns autores, questionam que com tal argumento não tem cabimento os interditos. Eu diverjo disso, é uma minoria que defende isso, mas eu entendo que, nas hipóteses específicas, aí vai caber, sim, um interdito proibitório. Historicamente, o interdito proibitório é um instituto originário do direito romano. Hoje, no CPC, artigo 932, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. O Código Civil prevê todas as hipóteses de manutenção da posse. O possuidor pode ser mantido na posse, caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente em justo receio de ser molestado. Código Civil, artigo 1210. Paralelamente ao interdito proibitório, que é a medida mais aplicável nessas hipóteses, mas nós sabemos que outras circunstâncias podem ocorrer. Manutenção de posse para proteger o possuidor, reintegração de posse para restituir o possuidor, interdito proibitório, paralelamente, manutenção de posse para proteger o possuidor, reintegração para restituir o possuidor na posse. Proteção da posse e direito de greve. Limites do interdito. O interdito proibitório pode ser utilizado, sim, mas não deve ser transformado em ato antissindical. Ou é greve ou é interdito, nada disso. Ele pode ser utilizado nos casos específicos que a lei prevê, mas nunca ser transformado em atos antissindicais, como equivocadamente alguns entendem. Desvirtuamento, concessão de mandados voltados exclusivamente para ameaça de greve, sem qualquer vinculação à eventual questão possessória ou à prática de atos. Isso é um desvirtuamento total. Está tendo uma ameaça de greve, já vou indo. Eu estou atirando contra a greve, ela nem apareceu ainda. Então, a tese que se defende é essa. É um desvirtuamento. Pedir um mandado desse para exclusivamente combater uma ameaça de greve está conspirando contra o direito de greve. E há uma tese, sempre alguns doutrinadores que são mais conservadores, que entendem que nessa matéria não é pacífica.
nós temos que decidir entre o direito de greve contra o direito de propriedade. Ocorre que a matéria não é pacífica, havendo jurisprudência, decisões divergentes. Não é pacífico, não é isso. Ou é greve ou é o direito de propriedade. O direito de propriedade deve ser preservado. E o direito de greve também. Nada tem a ver uma coisa com outra. O fato de fazer, ainda que tenha uma ocupação do estabelecimento, isso não quer dizer que ele está perdendo a posse. Está perdendo temporariamente essa posse, se é que está perdendo, não é? O artigo 9º, então, direito de greve contra o direito de propriedade, jurisprudência pacífica, que não são incompatíveis. Artigo 6, parágrafo 3º da lei de greve, e tem jurisprudência também que nega liminar nessas situações. Enfim, ante o tema já bastante debatido, até pela explanação do professor Siqueira, eu vou ficando por aqui. Trouxe aqui vários acórdons específicos sobre a matéria, mas acho que não é o caso. Eu estou me dando por encerrado aqui e podemos eventualmente discutir mais alguma questão em nível de algum debate. Em nome da coordenação do evento, eu agradeço ao professor Ari Posidônio a sua palestra, também muito instigante, interessante, completa quanto aos aspectos da greve e até das próprias condutas antissindicais. Mas eu vou tocar em 2 pontos aqui do professor Ari, se me permite, rapidamente. O primeiro é que havia uma orientação jurisprudencial número 12 da seção de dissídio coletivo do TST, que restringia ou eliminava a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores para juizar dissídio de greve. Nós derrubamos a nova composição, nós derrubamos essa OJ, cancelamos essa OJ, porque aquele famigerado comum acordo, não é? O Sindicato dos Trabalhadores tinha todas as armas. Aí eu invoquei até o princípio da paridade das armas no voto que proferi. Está violada a paridade das armas. Por que violado? Porque o Sindicato dos Empregadores Patronais tinha o direito de ajuizar o dissídio coletivo e o dissídio de greve, não é? O direito de se opor à negociação coletiva, se não quisesse, ele não iria, e ao dissídio coletivo pelo comum acordo. E o Sindicato dos Trabalhadores não tinha direito algum, só tinha o direito de responder ao dissídio coletivo de greve. E o que nós fizemos, então? Acabamos, dissemos e estamos dizendo que ele tem legitimidade, sim, ainda que fomente a greve, porque, na verdade, o titular do direito de greve é o trabalhador. O sindicato não é o titular do direito de greve, ele é o titular da ação de greve, da ação judicial, da representação dos trabalhadores. E nós, então, revogamos essa orientação jurisprudencial. Uma outra questão interessante é saber, no dissídio de greve, nós devemos julgar reivindicações? Independentemente de um pedido, como se fosse uma petição inicial? Eu acho que sim, o artigo 8º da lei de greve estabelece isso. Aí nós vamos admitir, não, mas tem que ajuizar uma reconvenção. Aí nós vamos processualizar uma ação que é simples, não é? Na Justiça do Trabalho, que é instrumental para resolver o conflito. Então, caberá à Justiça do Trabalho julgar reivindicações, não precisa de reconvenção. Como aconteceu agora, nesse último dissídio, o Sindicato dos Empregadores pediu apenas que determinasse o retorno ao trabalho. Eles já tinham retornado. Aí eu disse, perdeu objeto. Aí sabe o que eles fizeram? Aditaram para pedir o quê? A declaração de abusividade com não pagamento dos dias de paralisação. Aí eu pergunto, cabe aditamento num dissídio coletivo? Será que nós não deveríamos, se fosse o caso, até julgar se a greve era abusiva ou não? Porque a lei dá os elementos. Bom, aceitamos, julgamos. Aí vem a questão, por isso que eu provoquei o professor Ari. A lei fala, a lei prescreve, suspenso o contrato. Aí tem uma colega que diz, não, mas suspensão pode ser total ou parcial. E outro colega diz, mas o direito não pode ser punido. Quem exerce o direito não pode ser punido com o não pagamento dos salários, se ele está exercendo um direito, salvo se a greve for abusiva.
Mas o Supremo já disse, não, paralisação, não há pagamento de salário, salvo se a greve for para reivindicar atraso no pagamento de salário, ou agora nós avançamos para reivindicar melhores condições de trabalho no sentido de saúde, segurança e medicina do trabalho. O descumprimento da norma coletiva pela empresa. Então, nós avançamos. Eu tinha notado aqui, mas não vou mais, porque nós temos as perguntas. Nós só falamos, olha, todos me conhecem, que a minha posição não é ideológica, é posição de julgador. Nós sempre falamos em condutas antissindicais, naturalmente, que é da empresa, do patronato. Mas será que não tem condutas antissindicais dos próprios sindicatos de trabalhadores? Eu vou fazer uma palestra sobre isso, eu fui convidado. Eu anotei, por exemplo, sindicato que é criado com, vou usar aqui uma expressão chula, meia dúzia de gatos pingados na Assembleia. Ou então, greve que é aprovada sem representatividade. Sindicato que é criado só para assegurar estabilidade para o dirigente sindical. Não é? Negociação coletiva de direitos indisponíveis dos trabalhadores, que o Sindicato dos Trabalhadores aceita. Contribuição assistencial para a diretoria do sindicato. Nós aceitamos, outro dia, um acordo meu, contribuição assistencial para o Sindicato dos Trabalhadores custear serviços médicos e odontológicos, porque aí era uma cláusula obrigacional, não era nem cláusula social, nem cláusula econômica. Então, eu pergunto, assim, o pior é o seguinte, o Sindicato dos Trabalhadores aceitou que o Sindicato dos Empregadores ajuizasse o dissídio coletivo de natureza econômica. Por que ele não ajuizou? Porque ele não ia ter comum acordo, mas podia ter comum acordo tácito. Ou podia ser abuso de direito dos empregadores, como já aconteceu do Tribunal Superior do Trabalho reconhecer. Apenas para que os senhores pensem, porque nós também estamos pensando em todas essas questões que foram colocadas aqui. Bom, nós temos perguntas. O professor Siqueira Neto, Matheus Diniz Carvalho. Qual a sua opinião sobre o interdito proibitório? O deferimento de pedido do tipo não se configura em injusta limitação ao direito de greve, tão frágil em dias atuais? Como o senhor vê a possibilidade de ajuizamento de ações possessórias se tratando de restrição de acesso dos empregados pelos grevistas? Bom, eu concordo com a ideia geral do professor Ari, que é o seguinte, o interdito é uma exceção, né? E ultimamente tem sido trabalhado como uma regra, né? Virou a fórmula mágica, virou o pó de pirilim-pim-pim, que resolve toda a greve do ponto de vista jurídico, né? E virou um verdadeiro instrumento antigreve, né? Isso do ponto de vista fático. Do ponto de vista jurídico, a situação é muito simples, né? Porque nós aprendemos que os velhos, eu aprendi no Código Civil de Napoleão ainda, que foi a outra inspiração brasileira do Código Civil, né, de 17, que em relação ao possessório tem uma coisa que é inexorável, que é o chamado animus domini. Esse negócio que percorria a nossa cabeça é o seguinte: o sujeito só se caracteriza como um esbulho ou como uma tentativa ou até mesmo para um requisito para o uso capião, se o sujeito tem um interesse de levar a coisa para ele, né? Uma regra elementar. Agora, numa greve, não me parece que existe uma declaração universal que você vai ocupar, eu vou ficar aqui e acabou o jogo. Quer dizer, se a gente... eu acho que os trabalhistas, num determinado momento, que a questão trabalhista, num determinado momento, ela oscilou. Uma coisa é a simplicidade do mundo real, outra coisa é a vulgarização dos institutos jurídicos que têm uma determinada sofisticação, né? Nós estamos trabalhando isso de uma maneira meio perigosa, né? Muita criatividade, né? Imaginar que num exercício de greve você vai colocar em risco há um problema de posse, um problema de domínio, um problema de ocupação que vai levar, né? E também tem muita fantasia sobre isso, né? Tem muita fantasia sobre esse negócio de ocupação de fábrica, como destruição de patrimônio. Tudo isso vai ser resolvido depois. A ordem jurídica dá conta, né? O que eu acho que é o grande exercício que eu tentei falar com vocês o tempo todo aqui agora, o grande exercício é o seguinte: vamos esquecer tudo que nos passaram, né?
Esqueça tudo que nós fizemos até agora, porque isso não funciona e não funcionou. Vamos tentar mudar o procedimento. Agora, uma coisa vocês podem ficar tranquilo, porque isso é o sentido do direito. Não existe uma situação sequer no mundo que você não regula pelo mundo de vida em sociedade, que o direito não tem uma saída. Então, vamos esquecer o problema. Vamos parar com essa mania de querer fazer a regulação para impedir o exercício. E vamos entender o que vem primeiro, né? E eu acho que, por conta disso, nós resolvemos um problema. E resolvemos facilmente, sem grande pirotecnia. Eu tenho uma profunda impaciência por uma discussão, digamos assim, tortuosa, complexa, pseudotécnica, para assuntos que se resolvem com muita simplicidade no campo da prática, do campo real das pessoas, entendeu? Então, para responder esse negócio do interdito, eu acho que é menos firula, tá? É muita firula, é toque simples, passe rápido e acabou. A greve é greve, ela não pode colocar em risco a segurança ou afetar o patrimônio, e toda vez que isso acontecer, você tem uma solução para a greve. Agora, me parece que se a gente colocar num concurso internacional de mentira, né, se tivesse um concurso mundial de mentira, e a gente inscrevesse a tese de que toda greve no Brasil ameaça a propriedade, eu acho que a gente ganharia em primeiro lugar, disparado, sem concurso seguinte, porque isso é um absurdo, né? Me parece que tem alguma coisa fora da ordem aí. Siqueira Neto, a resposta apenas para comentar esse tema aqui, rapidamente. Um advogado de um banco, e normalmente é de banco, me contou que havia uma greve no banco e um juiz, um desembargador do cível ligou para ele: o senhor não quer que eu dê uma liminar? Então ficou mesmo, quer dizer, a competência era de trabalho, o desembargador do cível, peça aqui um interdito aqui que eu lhe dou uma liminar, quer dizer, o negócio ficou banalizado mesmo. A doutora Aline de Votuporanga pergunta ao professor José Francisco: pode gerar algum tipo de efeito jurídico a greve de serviço público essencial sem a comunicação prévia? Nesses casos, é legal o desconto em folha? Todo serviço público pode ser considerado essencial? Aqui te pegou agora, ministro. Olha, é o seguinte, tem uma confusão aí também. Qual a origem? Se você pegar a origem do prévio aviso, a origem do prévio aviso na doutrina internacional, não é na doutrina, na legislação internacional, ela aparece exatamente por conta disso. O sujeito vai declarar uma greve. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma viagem de trabalho, muitos anos atrás, eu cheguei numa cidade, na verdade, eu não gosto de falar isso, parece meio cabotino, mas enfim, eu cheguei em Firenze e estava em greve o famoso Museu de Uffizi, né, que era uma das 38 mil greves que o sindicato daquele país faz, eles fazem greve todo dia, e eles têm esse negócio, e aí isso foi uma coisa que o movimento sindical italiano aprendeu na década de 70, ou antes até do segundo pós-guerra, com aquele negócio que eles chamavam de autorregulamentação. Porque como eles não queriam que regulamentasse o direito de greve, os trabalhadores da Itália fizeram um trabalho muito pesado, logo do segundo pós-guerra, até a década, isso foi até a década de 80, 90, foi até 1990, e que eles falaram: pode deixar que nós regulamentamos a greve. Então vocês estão dizendo que eles têm problema, porque tem que comunicar, nós comunicamos. Então eles inventaram, quer dizer, essa forma de comunicação com a sociedade, no sentido de prevenir. Falar: olha, nós vamos entrar em greve. Eles fazem muito aquela greve de metrô no horário de pico, né? Que é aquela horário agradável. O sujeito entra no metrô, vai embora cansado, o cara para meia hora. Quer dizer, é tudo que ele queria, né? Então eles começaram a avisar, falaram: olha, vamos parar a tal hora. Vamos... E isso foi uma estratégia de comunicação. No Brasil, isso veio como se fosse a grande fórmula mágica contentora de abusos na greve. Então a comunicação passou a ser essencial. Eu discutia muito isso naquela época, e já vão muito tempo, que eu acho que a greve também tem que ter um fator surpresa. Ela não pode ser absolutamente surpresa, mas é porque ela decorre de um processo de negociação, mas isso não é tão grave. Eu defendo hoje como uma forma de comunicação com a população. Acho que o efeito jurídico é praticamente pequeno. No caso brasileiro, a falta de prévio aviso transforma a greve abusiva, né? Eu não sei se isso é tão relevante, mas eu acho que ela tem uma cultura que acho que tem que ser respeitada e que não custa nada. Isso não limita o direito de greve, isso aumenta a comunicação. Então, a partir desse momento, eu estou declarando pela primeira vez, depois de 20 anos, que eu acho que juridicamente é legal, do ponto de vista de ordem democrática, de funcionamento. Eu acho que não agride em nada o sindicato avisar que vai entrar em greve. Qual é o problema?
né? O que não poderia fazer o que acontecia na Lei 4.330, que ele tinha que avisar, fazer votação secreta e depois esperar o Ministério Público do Trabalho dizer quando ele ia fazer a audiência, ou seja, nunca ia acontecer. Agora, hoje você tem regras normais, todo mundo funcionando, não tem nenhum problema. Claro, o sujeito não tem um ambiente que o cara faz interdito proibitório preventivo, daqui a pouco vão ter essas criatividades. A criatividade brasileira é um negócio fantástico. Então, a segunda coisa é o seguinte: todo serviço público essencial, isso aqui é uma discussão muito pesada, porque você vai discutir o que é serviço típico de carreira, o que é serviço que não é típico, que todo serviço é público, ele é essencial porque ele é público, ou ele é público porque é essencial, entra aquela discussãozinha do biscoito, né? Eu acho que não, acho que a atividade essencial tem atividades essenciais envolvidas pelo setor privado e tem coisas do setor público. Agora, acho que tem coisas mais pesadas, que eu acho que os direitos sociais, os direitos fundamentais, os direitos de saúde, eu não vou entrar no nível do artigo 6º da Constituição, que é muito grande, mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de lupa no caso concreto para ver se não tem nenhum aviso. Mas o ministro Valmir falou uma coisa que é chave. A dinâmica do mundo do trabalho, a dinâmica econômica, tecnológica, nós temos que acompanhar e temos que respeitar. Não adianta a gente ficar... Eu brinco com esse negócio do quadro de encadramento sindical, né? Nós conseguimos fazer uma coisa no Brasil, que a partir do momento que a gente disse que o quadro de encadramento sindical é cláusula pétrea, portanto ele foi recepcionado pela Constituição, nós conseguimos piorar a CLT, porque a CLT a cada 2 anos mudava o quadro de encadramento sindical, agora nós estamos parados no quadro de 88. Que são as coisas da criatividade brasileira, não? Isso aqui que leva o país para frente, né? Bom, e última coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte, em relação a esse negócio de serviço público, né? Eu acho que tem que ver caso a caso, e acho que a regra geral, aquele padrão da OIT é importante, é tudo aquilo cuja paralisação coloca em risco a vida ou a segurança da população. Acho que isso é uma coisa bacana, importante de se ver, e eu acho que essa é uma bússola importante. Legal ou não o desconto? Eu vou entrar... Eu acho o seguinte, paralisou... Porque o que é a greve? A natureza jurídica da greve. A greve é um direito que o ordenamento confere a uma determinada categoria de pessoas, no caso, os trabalhadores subordinados, né, de, em determinado momento, declarar conflito aberto. Declarou conflito, acabou. Né? Isso ela não só admite, como protege. Agora, o conflito ele não tem que ser tutelado o tempo todo do ponto de vista da tutela, como se fosse uma tutela trabalhista clássica. Portanto, eu acho o seguinte, a abstenção de trabalho significa a correspondente desobrigação do empregador de pagar uma coisa que não foi executada. Me parece uma coisa tão óbvia, esse negócio, eu estou ficando incomodado no Brasil. Então, portanto, parou, não recebe, meu jovem, não tem como. Porque senão então não é greve, é uma paralisação remunerada. Alguma coisa está fora da ordem de novo. Não, se parou, parou. E agora, a composição da recomposição, como é que vai pagar os dias parados, essas coisas, pode fazer parte de negociação. E aí o cara, tudo bem, compensa, porque ninguém aguenta tal. Ah, mas ninguém vai parar. Bom, tem algumas consequências, é aquela brincadeira. É um direito... Normalmente a gente fica com a parte melhor, né? O problema é da unicidade do ato jurídico. O ato jurídico tem uma parte onerosa e tem uma parte de benefício. Se você quer remunerar, você pensa então na greve tradicional na Alemanha, que o sujeito está lá no estatuto, que tem que ter aprovação de 60%. Por que tem que ter aprovação de 60% no estatuto da Alemanha? Porque o sindicato assumiu estatutariamente que ele paga o dia de greve. É por isso que ele tem que ter a garantia que uma minoria não vai impor, ele tem que pagar todo mundo. E é por isso que desenvolve aquelas greves, e greve combinada, que ele para uma fábrica para outra parar, e aí vai, porque é caro pagar a greve. Então, mas você quer receber? Monta um sindicato, lei de autonomia sindical, põe lá que vai ter um fundo sindical, e o fundo sindical vai bancar o dia parado. Agora, na regra normal, em condições normais de temperatura e pressão, você parou de trabalhar, você não recebe, porque senão eu quero para mim também. Ganhar sem trabalhar, eu acho que todo mundo quer, né? Eu também quero, entendeu? Então, quer dizer, foge um pouco a lógica. E eu acho que nós estamos... A jurisprudência, eu achei que o Supremo andou bem e achei que o Tribunal também andou bem nessa, digamos assim, nessa nota de rodapé que criou da decisão do Supremo, que é mais claro. Porque a partir do momento que você tem a caracterização de uma greve, porque está descumprindo as condições mínimas de convivência no trabalho, relação de segurança, relação de não só de segurança, mas de peso, conformação de integridade física, eu acho que aí sim.
Aí sim, porque você está protegendo a ordem jurídica que protege a saúde e a segurança do trabalhador. Aí, tudo bem, greve assim pode ser. Acho que no contexto geral, absoluto, de valorização da negociação coletiva, a greve que ela é encaminhada contra o descumprimento de um contrato nesse ambiente também tem que ser, e acho que as condições de saúde e segurança sim. Mas no caso, de maneira geral, eu acho que não, e acho que nem todo serviço público é serviço essencial, e acho que tem uma série de atividades exercidas por particulares que são atividades essenciais. Mas aí a gente tem que parar com a fórmula, a gente tem que pôr a referência, né? E aí a gente vai tendo a capacidade de deixar que a jurisprudência vá entendendo. Isso é uma coisa, ministro, nós estamos aqui, que é uma coisa que nós temos que aproveitar isso. Eu me lembro, o primeiro contato que eu tive, quando eu fiz a primeira viagem de trabalho, eu fui para a Alemanha. E eu estava muito encantado, porque no Brasil tinha aquela discussão de regulamentar ou não regulamentar a greve. Foi uma das maiores lições que eu tive, foi com o advogado da DGB, que é a Central Sindical Alemã única, que tem o IG Metall, que é o maior sindicato do mundo, que tem mais de 2 milhões de filiados diretos. É uma máquina, coisa bem alemã, né? Aquelas coisas que vão e andam, potente. E eu fiquei muito curioso, porque eu era chefe do departamento jurídico do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, e eu coordenava 40 advogados, ministro Bresciani. 40 advogados aqui e mais um monte de gente no TST. E eu fiquei emocionado. Quando será que vai ter essa unidade Panzer da DGB alemã, que é o maior sindicato do mundo? Né? E fui preparado para ir. Fui ao Tribunal de Kassel, que é a sede do Tribunal Superior Alemão, e aí tinha uma audiência marcada com o sujeito. O maior não foi a minha decepção, me recebeu um advogado. E o advogado ainda era argentino, que estava radicado na Alemanha. Eu falei, isso aqui é uma esculhambação geral, como é que pode? Eu estava esperando um perfeito sujeito da Bavária. Aí eu comecei a conversar com ele, e ele me explicou como é que funcionava. Não temos tanto conflito, porque a coisa vai aqui, ali, né? Aí foi a pergunta, a pá de cal, né? Eu falei, vem cá, vocês regulamentam o dia de greve? Não precisa. Por quê? Não, porque o tribunal... o piquete, o problema de piquete. Não, a cláusula de paz. Mas por que você falou? Porque o tribunal já decidiu. Eu falei, o quê? O que a gente vai fazer aqui era romper decisão do tribunal, né? Você lembra disso? O tribunal decidia, a gente passava por cima, né? A gente não, eu nunca passei por cima de decisão nenhuma, mas os caras passavam. Eu sempre respeitei a ordem jurídica, não é? Mas eu não tinha controle sobre aquela massa, né? Então, aí o cara falou, não, a coisa mais simples do mundo, o tribunal decidiu. Daí eu fiquei pensando, mas o tribunal decide, vocês cumprem? Eu falei, é assim que funciona. E aí me veio a primeira lição que eu tive de jurisprudência do comportamento, gente. De que nós estamos desprezando isso no Brasil de uma maneira assim absurda. A jurisprudência tem que funcionar como referencial de comportamento. As pessoas têm que aprender a respeitar a jurisprudência. E é por isso que ela tem que ser a mais legítima possível nesses acontecimentos. O cara tem que saber, falar, eu não vou fazer porque vai ser entendido. Não é vou saber porque decidiu entre 882 mil processos e virou um precedente que ninguém viu as especificidades. Mas não, esse debate foi feito, o tribunal viu, e não adianta fazer porque não vai receber. E vai ficar feio para o advogado, como é feio em qualquer outro lugar do mundo, o sujeito encaminhar uma sustentação oral ou uma petição que contraria a imensa maioria solidificada da jurisprudência. Então nós temos que começar a aproveitar esses espaços para poder criar essa referência que o sujeito fala, não adianta recorrer lá, vamos resolver aqui, porque o tribunal já decidiu que em condições assim de temperatura e pressão é assim que funciona. E na questão da greve, me perdoe só, na questão da greve eu acho que é o lugar que tem mais espaço para isso, mais referência para isso, e é uma oportunidade que nós estamos perdendo, porque nós estamos obcecados com essa ideia de saber, isso que o ministro Valmir falou é muito importante, é uma coisa meio juvenil. Talvez resolveria num bom analista cada lado, aí resolver esse problema. Mas é aquele negócio de saber quem ganha a greve. Gente, a declaração da greve já declara que todo mundo perdeu. Né? É como melhor você sai da greve. Então vamos tirar essa carga, mas isso é importante para os advogados falar para os seus clientes, é importante para as administrações, a administração judiciária falar, porque o problema é o seguinte, ninguém ganha com isso. Nós temos que, é um conflito como outro qualquer, e vamos ter que parar de ocupar o tempo do tribunal para resolver coisa que nós temos condição de resolver em casa. É essa a tese não é retirar do tribunal,
Não é retirar do tribunal, a tese é retirar, as partes assumirem as suas responsabilidades. É isso que nós temos que pensar. E, ministro, eu acho que a hora é agora. Nós estamos em um momento de crescimento, não tem greve de escassez. Porque quando você está, é aquele negócio, né? Quando falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Nós estamos crescendo, não temos esse problema. A democracia brasileira minimamente está consolidada. Agora é a hora de fazer um ordenamento para o Brasil, para a gente ensinar ou valorizar ao máximo o diálogo e retirar coisas que não nos compete a ficar discutindo numa categoria de jurisdição elevada, quando na verdade é uma coisa comum. A última pergunta é do Dr. Sérgio Brasil. Pode-se dizer que a estabilidade, entre aspas, conferida ao servidor público torna mais forte em relação ao servidor privado? Eu acredito que é em torno da greve, né? Imagino que seja questão da greve. Torna mais forte, mas é engraçado, né? A greve, como exercício coletivo, a estabilidade é diferente, no meu modo de entender. Você pode mandar embora, pode mandar, tudo bem. Mas eu não tenho notícia de demissões em massa ou de grande repercussão, ou ainda não tenho notícia pelos informes sindicais. Eu posso estar desatualizado. Até proíbe a demissão. É isso, até proíbe a demissão. Quer dizer, nesse caso, eu acho que o balanço é o mesmo. Né? O balanço é o mesmo. É claro que você vai dizer para mim, o sujeito com estabilidade, ele tem mais? Claro que tem. Mas tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? A questão da estabilidade também, eu acho que é um debate que não, na verdade não existe estabilidade, existe garantia contra despedido imotivado, né? E que eu acho que o outro debate também que o Brasil precisa fazer, que é a questão da 158. Quando você olha a parte da doutrina falada da 158, você tem a sensação que você está mais amarrado com a estabilidade da CLT, e quando não é isso. O que é a Constituição, o que a Convenção 158 faz, que isso é um padrão importante, o professor Ari, que é o seguinte, é tirar a demissão imotivada como regra do procedimento e estabelecê-la como exceção, aliás, como proibição e criar as condições que ela pode ser exercida. Nada mais que isso, mas é uma rejeição tão forte que os atores têm por qualquer espaço de negociação e de transferir um desejo tão exacerbado de transferir essa responsabilidade para o Poder Judiciário, que nós ficamos empacados com o sistema. Agora, no exercício de greve, se você tem uma ordem jurídica democrática como a nossa, que respeita o jogo, eu não vejo, eu acho que, claro, que quem tem estabilidade está mais protegido, mas não vejo isso como determinante para o exercício do direito de greve. Muito obrigado, desculpa. É porque se houver abuso do servidor público, ele vai ser punido exatamente como o outro. Bom, e eu já encerrando, agradeço muitíssimo ao professor Siqueira Neto, professor Ari, que tive a honra de conhecer pessoalmente, agradecer mais uma vez à coordenação do evento, o convite, agradecer a atenção de todos e declarar encerrado este nosso painel. Muito obrigado.